Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Convido você, meu querido irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, estivesse agora clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, estivesse aí se inscrevendo, compartilhando essas mensagens para grupo, amigos, familiares, e também não deixasse de acionar o sininho, que é muito importante, para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Que Deus possa te abençoar, te fortalecer, que Ele está compartilhando com você, para o seu coração e para os nossos corações, uma palavra de Deus. Está no livro de 1 Reis, no capítulo 17, que nos diz assim, 1 Reis capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 16. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Esse grande homem de Deus, esse profeta do Senhor, em que esse texto ele é um texto que nos encoraja como servo do Senhor em momentos difíceis em nossas vidas, em que muitas vezes, em alguns momentos, nos perde a esperança. Eu creio que nesse momento, quem sabe você está enfrentando essa situação, em que quantas pessoas vinham aí recebendo ajuda, né, do governo, um auxílio emergencial, e quantas pessoas agora estão desprovidas, né, dessa ajuda, desse auxílio, e estão pensando: meu Deus, o que vai ser agora? Já estava difícil apenas com essa situação, e agora sem ela as coisas vão ficar pior. E sem contar que a situação ela já vem se agravando há muito tempo nas vidas de muitas pessoas, pelo esse desemprego grande que o Brasil já vivia, cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas. Imagine hoje, nesse período desse problema que nós estamos enfrentando, passando. Então, eu creio que muitas pessoas nesse momento estão se fazendo essa pergunta: meu Deus, e agora o que fazer? Que situação a gente vai enfrentar? Esse texto ele é interessante, que ele fala que Deus é o próprio Deus, ele impulsiona este Elias, que esse homem aparece assim, do nada, profetizando, falando das maravilhas de Deus, num momento terrível em que se assume, estava reinando um rei pecador com uma mulher que dominava esse rei, o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Israel estava completamente passando por um período de apostasia, perdendo a fé em Deus, não acreditava, né, não tinha aquela fé realmente no coração acerca de Deus. E Elias ele aparece nesse capítulo 17 profetizando e lançando uma palavra, dizendo que pela sua palavra
ficaria sem chover, não haveria chuva durante alguns anos, que seriam certos 3 anos e 6 meses que estariam ficando sem a chuva, sem orvalho, sem nada na face da terra. E Deus, nessa palavra que esse profeta ele pronuncia com tanta fé, eu não sei se Elias, no momento, ele é como nós, às vezes nós fazemos alguns votos, nós profetizamos algumas coisas, mas às vezes nós nunca imaginamos qual vai ser a consequência daquela situação. Não sei se Elias, eu tenho, não vou dizer 100% de certeza, mas eu tenho quase certeza que Elias, ele nunca iria imaginar qual seria a consequência daquela profecia que sobre a minha palavra vai ficar 3 anos e 6 meses sem chuva e sem nenhum orvalho sobre a face da terra. Ele não poderia imaginar qual seria, porque ninguém pode imaginar na sua mente, irmão, limitada que nós somos, o que é ficar 3 anos, 6 meses, 1 ano sem chuva, sem uma gota de chuva, de orvalho sobre a face da terra. Mas Deus, ele tinha o controle, o domínio de todas as coisas. E esse texto ele nos ensina isso, que esse homem ele profetiza para a glória do Senhor. E quando ele profetiza, segundo a palavra dele, mas baseado, alicerçado em Cristo Jesus, em Deus o soberano, o autor e consumador de todas as coisas, Deus começa a conduzir esse homem por caminhos, por um caminho em que ele teria a provisão necessária. E eu queria estar falando sobre isso, que Deus, a primeira coisa que Deus ele faz, ele conduz, como nós vemos aí no texto, ele conduz o profeta Elias, após ele pronunciar essa palavra, após muito tempo, o conduz para um rio, as margens do rio, para que ele pudesse ficar ali, beber daquela água, o rio chamado Quirite, muitas e outras versões chamam de Carite, mas é Quirite. E esse nome de Quirite quer dizer separado. Então esse homem ele é separado para ficar naquele momento na dependência de Deus, debaixo de uma provisão de Deus. E nós vamos ver que futuramente, os irmãos conhecem a história de Elias, e isso foi uma escola para esse homem, foi um aprendizado para ele. Porque quando nós lemos ali o capítulo 18, o capítulo 19, que ele foge de Jezabel, e que ele também passa por outra dificuldade, em que ele entra naquela depressão tremenda, que ele deseja até a sua morte, pelo que Jezabel ali lhe prometido, que ele tiraria a sua vida. Esse homem, nesse capítulo 17, ele estava numa escola, numa preparação de Deus, nesse lugar chamado Quirite, ou Carite, que significa separado. E Deus separa esse homem. E o próprio Deus, primeira coisa que ele faz o quê? Manda ele habitar na beira desse rio, nas margens desse rio, que ficava ali às margens do rio ali, Jordão, perto do rio Jordão, e ele vai para lá e fica. E de repente começa a faltar alimento e Deus envia corvos para alimentarem. Você já imaginou ser alimentado por corvos? E aqui não é a primeira vez, não é a primeira vez aqui, não vai depois acontecer o mesmo fato. Lá no capítulo 19, que acontece fatos parecidos com esse. E nós vemos que nesse texto, os corvos levavam alimento para ele pela manhã e levavam à tarde. E ele bebia das águas do rio Quirite, separado por Deus, esperando em Deus, confiando no Senhor. Mas de repente se esgota, o rio seca depois de algum tempo. Claro que não foi pouco tempo, ele deve ter ficado ali alguns meses para o rio se esgotar, sem chuva, sem nada, uma nascente secar. Ele ficou ali alguns meses morando naquelas margens daquele rio, nas margens daquele rio. E quando seca a fonte, Deus disse que iria preparar uma viúva para que cuidasse dele. E ele entra na cidade e ele vê aquela viúva catando gravetos. E ele lhe pede água e ela
vai buscar água. Quando ela vai buscar água, ele pede que ela prepare um alimento para ele, leve um pão para ele. E ela disse que não tinha nada para comer. Você imagina, primeiro, a fé desse homem, de Elias. Ele podia dizer, não, mas Deus mandou eu habitar em Querite, lá ele me deu provisão. Lá ele enviou comida para mim, através dos corvos, eu bebi da água de Querite, separado por Deus. Mas agora Deus me mandou, eu vou para uma cidade, ele disse que é uma viúva, ia cuidar de mim, me dar alimento, e ela disse que não tem nada para comer. A única coisa que ela tinha era um pouco de farinha e um pouco de azeite, que ela iria preparar o alimento, preparar um bolo, comer e depois iria morrer, porque a seca era grande, não tinha mais nada para fazer. Essa foi a palavra dessa mulher para o profeta Elias. Tem um pouco de farinha, um pouco de azeite na botija, o suficiente para preparar um bolo para eu e meu filho comer e depois nós morrermos. Porque eu não tinha mais nada, ia encerrar, cessar tudo. E esse homem, ele dá uma palavra profética para ela e diz, primeiro você faz para mim. E depois, da mesma forma, faça para você e para o seu filho comer. E essa mulher, ela não era da parte dos judeus, não era hebreia, não. Quando ela disse assim, o teu Deus, é porque ela não conhecia Deus. Quando ela fala com o teu Deus, nós vemos no versículo que ela diz isso. É porque ela não conhecia o Deus de Elias. Ela não tinha conhecimento desse Deus. Talvez de outros deuses, mas não tinha conhecimento desse Deus que Elias falava, que ele profetizou sobre a sua palavra, sobre esse Deus soberano. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, em que o meu desejo é que o Espírito ele fale com você, ele mude o entendimento, para esse momento de escassez que você está enfrentando, esse momento de dificuldade que talvez você vinha no momento em que dava para estar conciliando as coisas, fazia um pouco hoje, um pouco amanhã, jogava um pouco para outro dia, mas agora cessou todos os seus suprimentos, cessou todas as suas provisões, e você está se perguntando o que fazer. Talvez Elias, em algum momento, ele pensou nisso. E agora, Senhor, como cessou aquela água no rio, o que fazer? E Deus o conduz para outra próxima provisão. E eu queria falar sobre isso. Querite, lugar de provisão. Querite significa separado, mas foi um lugar de provisão. Se você nunca passou por ali, meu querido, minha querida irmã, você precisa passar. Ou quem sabe você está passando por Querite agora, você está em Querite nesse momento, aguardando a provisão. E Deus ele vai enviar a provisão para você. Porque a palavra profética de Deus é essa. Fique, obedeça. Elias obedeceu, aquela viúva obedeceu, e por isso tiveram vitórias. Essa mulher teve vitória sobre a sua vida. Segundo o texto que nós lemos, no versículo 16, que não cessou a farinha e não cessou o azeite da sua botija. Durante muitos dias. Sabe o que foi muitos dias? Foi durante 3 anos e 6 meses. Durante todo o tempo em que ficou sem chover, a seca na terra, aquela mulher, nunca ela é a sua casa, quer dizer, a sua família. Ali já não falou mais do seu filho, porque com certeza ela já abraçou toda a sua família. Ela pôde ajudar a sua família, porque ali fala ela e a sua casa não tiveram mais dificuldade. Então acredite na provisão de Deus. Se você não passou por Querite, você vai passar. Se você está passando por Querite, que é um lugar separado por Deus para crescimento em Deus, Deus vai te dar a vitória. Então a primeira coisa que Deus faz, Ele guia os passos do seu servo. Foi Ele que guiou os passos de Elias para aquele lugar. Eu tenho certeza disso. Se não fosse Deus, talvez ele procuraria um outro lugar, ainda que foi ele que profetizou. Mas ele estaria olhando para um outro lugar de provisão, porque geralmente os nossos olhos, eles olham para outros lugares, talvez verdejantes, como aquela visão de Ló.
aquela grande confusão que existiu entre ali os pastores de Ló, os pastores de Abrão. Abrão disse: escolhe as campinas e eu escolho o deserto. Se tu escolheres o deserto, eu fico com as campinas. Ló não ia escolher nunca o deserto, porque ele não tinha fé para isso. E às vezes me surpreende que muitas pessoas têm escolhido o deserto, mas não têm suportado, às vezes, o calor do deserto, a dificuldade do deserto. Muitas pessoas tomam algumas decisões para andar no deserto com Deus, mas elas se esquecem que o deserto é escaldante, é cansativo. E Ló escolhe o que? As campinas. E vai para as campinas. E com certeza nós, irmãos, talvez nós não íamos escolher, talvez o deserto, escolheríamos também as campinas. E aqui, se não fosse Deus que tivesse guiado Elias, talvez ele escolheria um outro lugar. Mas não, primeiro Deus colocou ele aonde? Guiou ele até o rio. Primeiro ao córrego de Querite, para que ele ficasse ali. Não tinha alimentação, mas tinha água. A alimentação, ele enviou corvos para que alimentasse para ele de manhã e à tarde. Então ele recebeu a provisão 2 vezes durante o dia e se bebia, saciava sua sede com aquele córrego de Querite, separado por Deus. Quando esgotou aquela primeira provisão, Deus o conduz para onde? Para a casa de uma viúva pobre, ou de uma pobre viúva. No versículo 9. Deus guiou aquele homem para que ele entrasse naquela cidade, onde ele teria a provisão de uma viúva pobre. Aquela mulher não tinha nada para oferecer. Talvez você pense da mesma forma, não tenho nada para oferecer. Mas muitas vezes, irmãos, é nós olharmos para nossas mãos, o que que Deus colocou? Essa mulher só tinha um pouco de azeite e um pouco de farinha, o suficiente. Quando você olha para o livro de Êxodo, capítulo 14, em que o povo se revolta contra Moisés, até querendo tirar a vida de Moisés, por ter tirado eles lá do Egito. E eles em frente àquele mar, não tinha para onde ir. Moisés ainda profetiza uma palavra de autoridade para o povo. Esse inimigo que vós vereis hoje, nunca mais vós vereis na vossa frente. E mesmo assim o povo não acreditou. E Moisés clama a Deus, e Deus diz a Moisés: Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Levanta a tua vara, levanta o teu bordão, levanta o teu cajado e profetiza sobre o mar, que ele vai se abrir. Moisés tinha autoridade nas mãos, ele tinha o cajado, a vara, o bordão de autoridade. Aquele menino, no livro de Marcos, alimentou uma multidão. Os discípulos falam, não tem alimento para essa multidão. Mais de 5.000 almas. E um dos discípulos fala: tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aquele menino, ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele entregou na mão de Cristo. E Cristo fez com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000 almas. Você acha que aquele menino algum dia andou somente com 5 pães e 2 peixinhos? Ele teve uma vida próspera, porque tudo que ele tinha, ele entregou na mão do Senhor, acreditando na palavra do Senhor, acreditando que nunca mais vai passar dificuldade. Eu não sei o que você tem nas suas mãos, mas Deus está te conduzindo agora por caminho mais excelente, de provisão, de conquista, de vitória sobre a sua vida. E outra coisa, Deus, ele manda seus provedores, ele ordena seus provedores, ele diz: olha, ordenei aos corvos e ordenei uma mulher viúva. Primeiro ele ordena aos corvos e depois ele ordena uma viúva. E essa viúva não conhecia a Deus, esse Deus soberano, não.
Mas quando o profeta faz um pedido, as palavras do profeta movem o coração daquela mulher. E aquela mulher, por certeza, ela tinha na sua vida a obediência. Ela obedeceu. Ela viu algo diferente na vida daquele profeta, daquele homem. E ela faz o que ele pediu. E ela recebe a dádiva de Deus. Nunca mais aquela mulher passou dificuldade na sua vida. Nunca mais ela encerrou, eu tenho certeza, irmãos, que encerrou, que veio a chuva depois de 3 anos e 6 meses. Aquela mulher, não que a sua botija, não que a sua farinha continuou aparecendo, multiplicando, de uma forma milagrosa, não. Mas nunca faltou a provisão na sua vida. Nunca mais ela teve dificuldade na sua vida. É assim que o nosso Deus faz em nossas vidas, meus irmãos. E nós vemos, irmãos, que os caminhos de Deus são vários. Deus, ele não anda pelos nossos caminhos. Ele fala no livro de Isaías: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou quer dizer, são melhores do que os nossos caminhos, melhores que os nossos pensamentos. São caminhos mais excelentes. Ainda que de início parece que não. Parece doloroso. Mas é muito melhor do que o nosso Deus. Ele tem um caminho, são vários os caminhos que ele usa. Você olha para o livro de Naum, capítulo 1, no versículo 3, ele fala que nosso Deus, irmãos, ele não tem o culpado por inocente, mas ele fala também que ele tem um caminho na tormenta. Dá para a gente imaginar o que é um caminho numa tormenta? Nunca. Nossa mente, irmãos, frágil como nós somos, limitado como nós somos, não dá nunca para imaginar o que é ter um caminho numa tormenta. Então Deus tem vários caminhos, e esses vários caminhos ele usa para uma provisão na minha vida, na sua vida. Ele usa métodos, irmãos, que fogem das limitações humanas, fogem, irmão, das nossas inteligências, da intelectualidade humana. É por isso que Deus disse para Ezequiel: transporta aquele homem para o meio de um vale de ossos secos, Ezequiel 37. E aquele homem começa a andar em volta daquele vale de ossos. E Deus disse: pode esses ossos se reviverem? E aquele homem, ele olha para aqueles ossos e fala: Senhor, só tu sabes, Senhor. A limitação humana, ela não tinha condição nenhuma. Mas ele sabia que Deus podia. Então Deus, ele pode, irmãos, ele pode agir, ele tem vários caminhos para agir. Ele tem um caminho para aquilo que você precisa. Ele tem um caminho para enviar uma provisão, para te dar a vitória sobre a sua vida, sobre aquilo que você está precisando. Então uma vez ele serve dos corvos. Foi o que ele fez com Elias. E outra vez, outra de um vaso de farinha e um vaso de azeite. Uma vez ele usa os corvos para alimentação. Uma outra vez ele usa outro caminho. Um simples vaso de azeite e um punhado de farinha. Então a incredulidade, ela pode até perguntar, irmãos: porventura pode Deus preparar uma mesa no deserto? Haver essa incredulidade, esse momento de escassez difícil, desse calor no deserto, escaldante, em que a momento parece que a tua força ela é sugada, bate um desânimo. E você fala: será que Deus ele pode agir nessa situação? Será que ele pode preparar uma mesa nesse deserto para mim? Será que ele pode me dar a vitória nessa situação, onde eu não vejo nenhum tipo de provisão? Foi isso que nós vimos lá no Salmo 78, versículo 19. Em que muitos perguntavam isso: será que ele pode preparar uma provisão, uma mesa nesse deserto?
Ele preparou mais do que uma mesa no deserto. Aquelas pessoas no deserto comeram um alimento que ser humano nenhum havia comido na face da terra até aqueles dias. Algo que vinha dos céus, algo que vinha da glória, o maná, um pão que desceu dos céus. Aquele maná, codornizes, que Deus fez que chovesse, eles preparassem aquela codornize para que eles se alimentassem. Aquele pão em que eles escolhiam, vinha aquela névoa, eles escolhiam aquele mantimento e preparavam o seu pão, sua farinha. E tinha um gosto, irmãos, que nada supria aquele gosto na face de um alimento na face da terra, era igual àquilo, porque era algo dado por Deus. Então Deus tem algo melhor para você. A palavra de Deus fala que quando nós pedimos, Ele nos dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, irmãos. Ele nos dá muito mais, além do mais do que pedimos ou pensamos. Então a incredulidade pode perguntar, porventura pode Deus preparar uma mesa no deserto? Ele pode preparar uma mesa no deserto e alimentar-te da vitória nesse dia, nesse momento em que você está ouvindo essa palavra. Então nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus tremendo. A fé ela está descansada na verdade de Deus, tem seus provedores em toda parte. Quando eu tenho fé, a minha fé descansa em Deus, e Deus envia seus provedores, envia aqueles que vão estar, às vezes Ele usa até um inimigo, até aquele que falava mal de você, que virou as costas para você, aquele que talvez até agiu de uma forma injusta com você no passado. Deus faz com que essa pessoa, ela de alguma maneira ela vai te ajudar para glorificar o nome do Senhor. Deus Ele usa às vezes até o próprio inimigo para poder suprir as nossas necessidades. Deus Ele é tremendo demais. Ele às vezes Ele muda os seus métodos. Ele pode mudar os métodos, irmãos. A fé pode ver o córrego secar. Às vezes a minha fé pode ver o córrego secar. Confia, porém, em que haverá um vaso de azeite em seguida. Talvez você nesse momento está olhando que o córrego secou. Aquela provisão que vinha dos corvos acabou, não tem mais ela. Mas Deus está te conduzindo para um lugar, quem sabe onde você vai ter ali um vaso de azeite, onde você vai ter um punhado de farinha e nunca mais vai cessar na sua vida. É a provisão de Deus sobre a sua vida, é a palavra profética na tua casa, na tua família, que você receba essa palavra de vitória, essa palavra de conquista, de unção, essa palavra de multiplicação sobre a sua vida, sobre os seus negócios. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê graça, que Deus te dê ousadia, coragem e a firmeza para você continuar nos caminhos e conquistar os objetivos que não só estão no coração de Deus, mas aqueles que você mesmo preparou, que você planejou, que você projetou para a sua casa e para a sua família. Que Deus te abençoe. Deus maravilhoso, obrigado por essa palavra santa, bendita, eficaz. Obrigado por forma que ela falou conosco, falou comigo. Eu quero pedir que nesse momento, ó Deus, não sei de que forma que esse ouvinte, esta ouvinte se encontra, mas quero pedir que tu envie agora a provisão, da mesma forma que tu agiu na vida do teu servo Elias, ó Deus eterno. Quem sabe eles estão agora em Querite, ó Deus eterno, separados, ó Pai, de tudo, separados, ó Pai, por ti, meu Deus, não de ti, mas separado por ti, para um momento de provisão, para um momento de fé, um momento em que eles vão alcançar a tua vitória, meu Deus eterno. Eu quero pedir que nesse momento envie a provisão, meu Deus. Talvez tu está mudando os teus métodos de agir, ó Deus eterno, mas que eles tenham fé. Ainda que o riacho secou, ainda que a provisão daqui dos corvos, quem sabe, que eles estavam recebendo mensalmente secou, mas agora tu está conduzindo a eles para uma provisão, ó Pai, de azeite, uma provisão de farinha, uma provisão de multiplicação, uma provisão de vitória, de conquista sobre as suas vidas, que nunca mais vai cessar, ó Deus eterno. Eu profetizo agora sobre a vida dos ouvintes, eu profetizo agora sobre essa casa, essa família, a tua bênção, a tua graça, a tua vitória, em nome de Jesus. Que
Que Deus te abençoe, que Deus te dê a vitória sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, meus irmãos. Fique com Deus, em nome de Jesus.